Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos conversar sobre as bactérias e os vírus. As bactérias que são seres procariontes, apresentam uma célula primitiva, uma célula que não tem um núcleo organizado. E é sobre as bactérias que nós vamos iniciar a nossa aula. Observe então a estrutura bacteriana. Então nós temos aí na estrutura bacteriana a presença da membrana esquelética da bactéria. Vai dar resistência à bactéria, também conhecida como parede celular bacteriana. Em seguida, um outro envoltório, a membrana plasmática da bactéria e a região interna celular, o hialoplasma, onde nós vamos encontrar a presença da cromatina, material genético da bactéria, e dos ribossomos, estrutura responsável pela síntese das proteínas das bactérias. Em detalhes aí, o material genético da bactéria. Então, nós temos o DNA e o plasmídio, que é um DNA independente. O plasmídio é utilizado pela engenharia genética para a produção da insulina humana. E os laboratórios utilizam essa molécula de DNA para a produção de várias substâncias proteicas, entre elas, como eu já citei, a insulina. Então, as bactérias, elas são utilizadas na produção de substâncias, como a insulina, como eu já citei, e também são utilizadas na produção do processo de fermentação dos alimentos. Bactérias, elas têm uma importância. Além de serem utilizadas comercialmente, nós vamos encontrar bactérias decompositoras, que são aquelas que realizam a reciclagem da matéria orgânica, um papel fundamental para o ecossistema. Então, quando o animal morre, quando uma planta morre, então os cadáveres, os restos desses animais, ou mesmo os órgãos que entram em decomposição, quem realiza esse processo de reciclagem da matéria são as bactérias, chamadas de bactérias decompositoras. Nós temos também as bactérias simbióticas, que realizam processos no nosso organismo, por exemplo, as bactérias intestinais, que ajudam na fixação de nutrientes e no processo de digestão. Nos ruminantes, como a vaca, a cabra, nós também vamos encontrar bactérias simbióticas ajudando no processo da digestão. Então, pessoal, bactéria é um ser vivo muito importante, porque além de participar nas indústrias e também participar no processo de reciclagem, ela é um agente etiológico de várias doenças. O que é isso? É um agente que pode causar muitas doenças, patogenias, principalmente a espécie humana. E agora nós vamos conhecer algumas formas bacterianas. Então nós temos a forma coco, uma forma esférica, como vocês estão observando. 2 cocos, então eu tenho aí um diplococos. Depois eu tenho a forma de bacilo, a forma de vibrião e a forma de espirilo. Observem também os estafilococos e os streptococos. Entre os parasitas que nós encontramos na nossa espécie, que estão parasitando, causando doenças na espécie humana, nós vamos encontrar a meningite, que é uma doença causada por um diplococos, por exemplo. Cólera é uma outra doença causada por um vibrião, aquela forma que nós acabamos de observar nas bactérias. Então agora nós vamos mostrar as principais doenças causadas por bactérias. Acompanhe, por favor. Então, doenças causadas por bactérias. Nós temos lá coqueluche, tosse comprida, a difteria, tétano, febre tifoide, gonorreia e a sífilis. Lembrando que a gonorreia e a sífilis são doenças transmitidas sexualmente. Então, são doenças que vão ser transmitidas através da relação sexual. Agora, vamos continuar com as próximas doenças. Hanseníase, meningite meningocócica, cólera, leptospirose, botulismo e tuberculose. Algumas dessas doenças, você tem que estar revendo a forma de transmissão, como é que ocorre também a profilaxia dessas doenças. E os vírus? Aonde que nós vamos encaixar os vírus? Os vírus pertencem a um outro grupo, ao grupo dos acelulares. Então vamos lembrar a estrutura viral? Observem. Então nós temos aí glicoproteínas e lipídios formando o capsídio. O capsídio é o envoltório, protetor dos vírus. Nós temos agora o material genético dos vírus.
Nesse exemplo, nós temos o material genético que é o ácido ribonucleico, o RNA. E aí a presença de uma enzima importante, conhecida como transcriptase reversa. Então, o nosso exemplo, o vírus tinha RNA. Mas nem todos os vírus apresentam o RNA, o ácido ribonucleico. Existem vírus que apresentam apenas o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o capsídeo. Então, percebam que é uma estrutura muito simples. Como os vírus são parasitas obrigatórios, eles vão necessitar sempre de uma outra célula para a sua reprodução. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa reprodução viral. Então, observem agora a reprodução dos vírus da AIDS, do HIV. Então, nós temos aí a estrutura do HIV. O vírus da AIDS, também conhecida como SIDA, né? Esse vírus apresenta o material genético, o RNA. Envolvendo o material genético, então, nós temos o capsídeo, um envelope protetor também. Lembrando que esse vírus, devido à presença do RNA, ele é chamado de retrovírus. Esses vírus adoram se reproduzir numa célula que nós temos no nosso organismo, conhecida como linfócito CD4. É o general que cuida de toda a nossa defesa imunológica. O CD4, ele apresenta uma proteína, como vocês estão observando, o CD4, tem a membrana celular, o seu DNA, o seu núcleo. Então, nós vamos encontrar o material genético dessa célula. O HIV, ele acaba se ligando, o processo que nós chamamos de adsorção, ao linfócito CD4. Após a sua ligação, o RNA, ele abandona o seu capsídeo, entra na célula do linfócito CD4 e inicia o seu processo de multiplicação. Com a ajuda da transcriptase reversa, sua enzima, ele acaba produzindo um DNA modificado. Esse DNA modificado, produzido agora, vai ser absorvido pela célula, pelo núcleo da célula parasitada, e com isso nós vamos ter agora a formação de um DNA modificado no interior do núcleo do nosso linfócito. Utilizando a maquinaria da célula parasitada, então agora o nosso DNA viral passa a se reproduzir, formando cópias desse DNA modificado, produzindo seus capsídeos, dando origem então a novas formas aí de HIV. Esse HIV agora abandona a célula parasitada e vai agora parasitar outras células, multiplicando-se no interior dessas novas células. E agora um detalhe especial para vocês não esquecerem, eu tenho o DNA do linfócito, o DNA do nosso glóbulo branco, e você tem o DNA pirata, o DNA do HIV, aderido a esse linfócito, ao DNA do linfócito. E com isso, nós vamos ter a reprodução viral. Então, após a reprodução, o HIV agora abandona os linfócitos, cai na corrente sanguínea e vai ser encontrado nas secreções do corpo, no caso, nas secreções vaginais, no esperma, mas também encontramos o HIV nas células do sistema nervoso. Ele gosta muito também dessas células para sua reprodução? Não, só nos linfócitos, mas ele é encontrado no seu interior. Bom, com a instalação do HIV nesses tecidos, nós vamos ter as manifestações das doenças. Lembrando que a AIDS, a SIDA, é uma doença da imunodeficiência adquirida. Na verdade, essa doença, ela vai diminuir a resistência dos pacientes e, com isso, possibilitar a manifestação de outras doenças, como nós vamos conhecer algumas dessas manifestações. Então, observem agora alguns sintomas e doenças dos aidéticos. Então, nós temos aí na pele. O que nós vamos encontrar na pele? Então, na pele nós vamos ter, primeiro, as dermatites que são encontradas e uma ulceração, na verdade, pode ser chamada até de um câncer de pele, que é o sarcoma de Kaposi, que nós vamos encontrar formando uma espécie de feridas na pele dos aidéticos. Em seguida, nós temos também manifestação de fungos, manifestações também de outros vírus, provocando, em alguns casos, também a presença de herpes, devido à queda da imunidade nesses pacientes. Em seguida, nós temos aí o aparelho respiratório. O que nós vamos encontrar no aparelho respiratório?
Então, nós temos doenças ligadas à pneumonia, tuberculose, com a queda da imunidade, nós vamos ter a manifestação principalmente da pneumonia e tuberculose nesses pacientes. Sistema nervoso central, o aparecimento também da toxoplasmose, meningite, linfoma cerebral, demência, dependendo da região que o parasita estiver se manifestando e parasitando. No aparelho digestório, devido à presença da Candida albicans, nós vamos ter também a presença de sapinhos na boca desses pacientes, em todo o tubo digestório e no estômago também. Então, nós temos um quadro de candidíase infectando o paciente. Nós temos também herpes, citomegalovírus, leucoplasias e bactérias que vão todas se encontrar no aparelho digestório. E no aparelho linfático, nós vamos ter a presença de linfomas e a manifestação também da tuberculose nesse sistema. Hoje, a droga mais utilizada no tratamento dos aidéticos é o AZT. Agora, fora a AIDS, nós temos outras doenças importantes que também são causadas por vírus. Vamos conhecer algumas dessas doenças. Cachumba, hepatite, a poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, a raiva, rubéola, também conhecida como sarampo alemão, o sarampo, a varíola, febre amarela, que muitos acabam confundindo também com a febre malárica, a dengue, a AIDS e a herpes. Todas essas doenças que nós acabamos de estudar, elas são importantes, mas vocês deverão aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre essas doenças, levando em consideração o agente etiológico, que é o agente causador das doenças, as formas de transmissão dessas doenças e também os sintomas dessas doenças, que são importantes. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!